Vamos lá, gente! Tudo bem? Olha só, uma das grandes características de uma boa produção textual está relacionada à forma como você consegue dizer tudo em poucas palavras. É o que a gente chama de concisão textual, certo? E hoje nós vamos ver como é que a gente pode conseguir reduzir as ideias que nós temos em mente e queremos passar para o papel. Para isso, nós vamos analisar novamente alguns exemplos de textos mostrando algumas características nessa reconstrução, certo? Alguns atalhos, algumas estratégias que possam ajudar a melhorar o seu texto, tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo, pegando o gênero textual microconto. Por que o microconto, professor? Porque, na verdade, o microconto são pequenos contos, são contos que têm essa intenção de ser muito breve, certo? Uma narrativa que tenha começo, meio e fim em poucas palavras. Então, é impossível falar de concisão textual sem utilizar um exemplo microconto, certo? Um gênero como um microconto. Então, vamos ver aqui um caso. Olha só, nós temos aqui um textozinho que diz o seguinte: havia um vaso requintado com adubo da melhor qualidade. Neste vaso, tinha uma planta mimada que teimava em não crescer. Próximo ao vaso, no chão rachado, tinha um mato voraz que crescia e teimava em não morrer. Vejam esse texto aí como ele é interessante. Porém, o que é que nós vamos perceber? É possível deixarmos ele ainda menor. É possível deixarmos ele ainda menor. Então, para isso, eu tenho que diminuir a quantidade de linhas, a quantidade de palavras que estão nele. Porém, eu tenho que tomar um cuidado para que eu não acabe prejudicando a informação do texto, certo? Porque diminuir o texto não quer dizer tirar informações. Quer dizer, você saber apenas como mover determinadas palavras para que o texto possa ficar menor, porém causar o mesmo impacto no leitor, tá certo? Então vamos lá. Em um vaso requintado, com o melhor adubo, uma planta mimada teimava em não crescer. No chão rachado, próximo dele, um mato voraz teimava em não morrer. Então vocês observam o mesmo texto, certo? Só que nessa reconstrução do microconto, vocês observam que causou um impacto ainda maior para o leitor, certo? Então veja o que nós fizemos aqui, olha só. Palavras repetidas que estão em vermelho aqui foram retiradas. Neste vaso, já havia sido mencionado que tinha um vaso, né? O verbo ter, nós tínhamos o verbo haver antes, então o verbo ter tem o mesmo sentido, nós tiramos. A palavra vaso, que já havia sido mencionado, não foi necessário. No chão rachado tinha novamente, né? Tinha uma planta, tinha um mato. Então nós tiramos esse verbo ter que estava repetido. Esse foi o primeiro processo, né? Retirar palavras que são repetidas no texto é uma das estratégias que podem ajudar a deixar o texto conciso. Muito cuidado, pessoal, porque isso não quer dizer que para eu diminuir um texto basta apenas eu retirar palavras repetidas. Em casos específicos pode até ser necessário você repetir a palavra. Então é importante sempre que você perceba se a sua intenção discursiva consegue ser transmitida retirando aquela palavra ou não. Aqui nós mostramos que foi possível retirando, certo? Outra coisa que a gente pode tirar são os termos desnecessários ou termos óbvios. Você pode fazer a retirada desse termo com certeza, ok? Então, nós tiramos aqui um mato voraz que crescia. Ora, um mato voraz, se o mato estava ali e teimava em não morrer, obviamente que é porque esse mato estava crescendo, né? Um microconto bem interessante aí sobre o mato e a planta, tá bom? Vamos agora para um segundo caso, um outro microconto, e diz o seguinte: havia um cachorrinho que ficava escondido no matagal do jardim de uma varanda velha e suja. O cachorrinho latia ferozmente, e ele fazia isso para proteger a casa da família, que o abandonara quando saiu de lá. Então nós observamos mais uma vez um microconto, né? Ele tem um começo, tem um meio e tem um fim, né? Ele causa um impacto no leitor, porém esse impacto vai ser maior quando você consegue propor essa redução da qual estamos nos referindo, né? A qual estamos nos referindo. Então vejamos aqui. Da varanda velha e suja, escondido sob um imenso matagal do jardim,
Um cachorro ainda latia ferozmente, protegendo a casa da família que ali o abandonara. Vocês observaram que nessa reconstrução nós temos apenas um ponto no final do texto e mesmo assim o texto não ficou cansativo, né? Não ficou estranho, um texto com apenas um ponto final. Veja que isso aí foi possível. Olha que em cima nós tínhamos o seguinte: havia um cachorrinho, é uma oração, que ficava escondido no matagal do jardim de uma varanda velha e suja, duas orações. Então, duas orações nós transformamos em uma, né? Ó, da varanda velha e suja, escondido sob um matagal do jardim, um cachorro, olha só, até jardim, né? Veja que onde tinha suja com ponto, nós transformamos apenas colocando a vírgula, né? E reduzindo tudo isso aqui. Tiramos o verbo haver, porque na frase seguinte, como a gente já vai mencionar o cachorro na história, né? Então não foi necessário dizer que havia um cachorrinho e esse cachorrinho latia, né? Havia um cachorrinho, o cachorrinho latia. Não, a gente mencionou apenas o cachorrinho já dizendo que ele latia. Então, juntamos tudo. Portanto, a oração muito longa, ela foi desfeita, certo? O cachorrinho latia ferozmente, protegendo a casa da família. E olha só, e ele fazia isso. O cachorrinho latia ferozmente e ele fazia isso. Então veja que é um termo desnecessário e ele fazia isso, certo? Para proteger a casa da família é uma oração muito longa, né? Nós colocamos protegendo, para proteger, protegendo. Reduzida, né? Reduzimos as orações. Redução de orações adverbiais é fundamental para você conseguir deixar o seu texto menor, ok? Da família que ali o abandonaram. Olha só, quando saiu de lá, também nós tiramos esse termo desnecessário, paramos o texto em abandonara. Porque se o cachorrinho foi abandonado, já subtende-se que foi porque a família foi embora de lá. Tá bom? Então diminuímos o texto, ficou em 3 linhas, né? Nós continuamos colocando o verbo latir conjugado, nós colocamos os verbos reduzido de gerúndio, né? Aqui nós temos escondido sob o imenso matagal, né? É a oração reduzida de particípio. Teremos ainda uma aula específica para transformar orações adverbiais em orações reduzidas, que é também um aspecto da concisão. Brevemente a gente vai ter uma aula sobre isso, tá bom? Vamos para o terceiro caso. Terceiro microconto. A mulher estava cansada da indiferença do marido quando estava casada com ele. Então ela resolveu que era hora de fazer uma viagem. Então comprou uma passagem para viajar, mas não comprou a passagem de volta, só a passagem de ida, né? Então o microconto deixa bem clara a intenção da mulher, né? É uma história que poderia ser longa, poderia ser transformada em um conto. Aqui foi feita essa tentativa de reduzir ao máximo. A gente observa que esse lado dedutivo, né, que o conto propõe foi muito bem assimilado pelo leitor. Porém, se você consegue diminuir mais a história, maior vai ser o impacto. Então, olha só. Cansada da indiferença do marido, a mulher resolveu que era hora de fazer uma viagem. Não comprou passagem de volta. Veja que a história ficou melhor. Professor, e quais foram os critérios para chegar a essa história de 2 linhas? Olha só. Aqui nós tínhamos uma oração muito longa. A mulher estava cansada da indiferença do marido. Essa oração longa foi transformada em apenas essa. Cansada da indiferença do marido. Olha o tamanho da oração simples e veja como ficou aqui. Ó. Ficou como uma oração adverbial reduzida. Cansada da indiferença do marido. E aqui onde seria só o segundo período, foi a continuação do primeiro. A mulher resolveu que era hora de fazer uma viagem. Então aqui essa frase nós praticamente repetimos, né? Praticamente repetimos. Veja que ela está aqui com a cor preta. Repetimos. Então, que era uma palavra repetida, certo? Já tinha então, não precisava da segunda. Nós tiramos. Comprou uma passagem para viajar. Ora, se era hora de fazer uma viagem, obviamente a passagem era para viajar. Nós retiramos essa informaçãozinha óbvia, né? Mas não comprou a passagem de volta. O verbo comprar, nós retiramos porque já estava aqui, né? Era uma informação óbvia e também a oração ficou muito longa, por isso que nós tiramos. E aqui onde dizia que só comprou a passagem de ida, também foi informação já óbvia, né? Porque se eu digo aqui que ela não comprou a passagem de volta, subtende-se que comprou apenas a passagem de ida. Então vocês observam como é possível reduzir orações quando a gente lê várias vezes alguma coisa que pode ser diminuída ao máximo, né? E mais uma vez a gente chama a atenção que as informações óbvias
As orações longas que a gente vai deixá-las reduzidas e as palavras repetidas são os aspectos fundamentais para você praticar a concisão textual. Então ficou isso. Cansado da indiferença do marido, vírgula, a mulher resolveu que era hora de fazer uma viagem. Ponto. Não comprou passagem de volta. Essa última frase aqui, isolada depois desse ponto de viagem, né? Essa última frase aqui causa muito mais impacto ao leitor do que quando ela está dentro de um período muito longo. A concisão ajuda bastante, o treino com microcontos ajuda muito a praticar a concisão textual. Porém, a gente vai ver em outras aulas que a concisão textual também acontece em outros gêneros, como a dissertação, aquela dissertaçãozinha escolar que você faz no Enem. Mas isso aí é para uma outra aula e a gente se vê por lá, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau.